Olá pessoal! No vídeo de hoje eu quero mostrar esses antúrios gigantes que eu tenho plantados aqui diretamente no solo do meu quintal e falar um pouco sobre o cultivo deles. Essa daqui é uma variedade que cresce bastante, então mesmo quando cultivada em vaso, ela vai crescer, vai ficar com um porte bem grande. Só que depois que eu plantei eles aqui no chão do quintal, eu percebi que eles cresceram ainda mais. Olha o tamanho que está esse daqui. Ele está cheio de folhas e está enorme. E também está florindo sempre. Todos os antúrios que eu tenho plantados aqui nesse cantinho estão sempre com flores. Esses antúrios são plantas bem antigas, são aqueles antúrios mais comuns. Eu tenho eles há quase 20 anos. A minha avó tinha esses antúrios plantados no quintal do sítio dela. Lá eles já cresciam bastante e foi de lá que eu peguei as mudas, plantei em vasos, cultivei eles muito tempo em vasos e mais ou menos há uns 3 anos atrás eu decidi plantar eles aqui nesse cantinho. Eles de lá para cá cresceram bastante. Quando eu plantei eles estavam bem pequenos aqui, não tinham crescido tanto. Hoje eles estão aí com mais de 1 metro de altura. Eu estou até pensando o que eu vou fazer aqui porque eles estão grandes demais, então acabaram tomando conta de um pouco aqui do meu espaço do quintal. Aí eu ainda não sei se eu vou continuar cultivando eles aqui no chão ou se eu vou voltar eles para o vaso. Eu tenho aqui 3 cores desse antúrio, tem esse daqui que é num tom de creme. No vídeo a inflorescência tá branca, mas ela não é branquinha, ela é num tom meio rosado. E a flor mesmo, que é esse pendão, é nesse tom bem rosa. Lembrando que a parte bonita aí que a gente vê não é a flor é o pendão. Essa parte branca aqui que chama a atenção é uma folha modificada, uma inflorescência. Esse aqui já é todo branquinho com a flor amarela. Esse daqui já produz umas inflorescências maiores. Com as chuvas, as flores acabaram ficando escondidas porque as folhas cresceram demais. E aqui eu tenho esse no tom de rosa. Olha que linda a inflorescência desse daqui. Então, desses antúrios gigantes, são essas 3 cores que eu tenho. Aqui tem outros plantados aqui por baixo, mas são plantas menores. Então, se você quer ter antúrios gigantes assim como esses, primeiramente você tem que comprar a variedade certa, que é essa variedade aqui, que é o antúrio gigante. Esse aqui eu acho que é um pouquinho mais difícil de encontrar. Os que ficam menores a gente encontra com bastante facilidade em floriculturas. E você também vai precisar acertar o cultivo. Eu tenho bastante facilidade de cultivar esses antúrios, mas tem gente que tem dificuldade. Em relação ao ambiente aí para cultivar os antúrios, é uma planta que gosta de sombra com bastante claridade. Ela até tolera pegar um pouco de sol, mas tem que ser aquele sol bem fraco da manhã ou um sol protegido por um sombrite, que é o caso desses antúrios aqui. Dá para cultivar o antúrio dentro de casa, mas tem que ser aquela casa bem iluminada, com bastante luz natural. Se for uma casa muito sombreada, muito escura, provavelmente o antúrio não vai ir bem. Aqui eu quero mostrar para você que está até pegando sol aqui, só que esse sol é filtrado. Tem um sombrite logo aqui acima que protege esses antúrios e também as orquídeas que estão ali atrás aí do sol mais forte. Olha aí, esse sombrite aqui é de 50%. Então, um ambiente como esse aqui, ó, é perfeito para os antúrios. Eles vão se desenvolver bem, vão ficar saudáveis e vão florir muito. Aqui eles florescem o ano inteiro, não tem uma época certa para florir. Olha aqui, tem floração aqui que está totalmente aberta e já tem outras hastes florais. Então, sempre está surgindo haste floral, folha nova, por isso que eles estão tão entouceirados assim. Cada planta que eu tenho aqui costuma soltar aí 3, 4 hastes florais de uma vez. Se você não tem uma condição como essa aí na sua casa, se você não tem quintal, mas mesmo assim quer ter um antúrio, procure aquele cantinho mais iluminado da sua casa, próximo a uma janela ou uma porta,
um local onde que não vai pegar aquele sol direto nas folhas do antúrio, porque se pegar sol direto vai queimar as folhas não vão ficar bonitas, mas que seja aquele local onde esse antúrio receba bastante luz natural. Dessa forma, você vai conseguir ter um antúrio bonito e florindo sempre dentro de casa. Ainda falando sobre ambiente, um outro fator que contribui bastante para o antúrio ficar bonito é a umidade, aquela umidade presente no ar. Esse cantinho aqui é bem úmido, o antúrio está sempre se desenvolvendo muito, crescendo o vegetal. Olha aqui o tamanho que está esse antúrio, tem raízes aéreas aqui. Lembrando que o antúrio também se desenvolve como planta epífita. Essas raízes aéreas, se tivesse aqui um tronco, com certeza essas raízes aqui estavam grudando nesse tronco. E as raízes do antúrio são parecidas aí com as raízes da costela de Adão, do pacová, elas crescem bastante e grudam mesmo se elas tiverem onde agarrar. Se você planta um antúrio como esse próximo a uma árvore, provavelmente as raízes dele vão grudar no tronco dessa árvore. Isso é uma característica bem marcante aí nas plantas tropicais que se desenvolve ali em meio às matas úmidas debaixo ali das árvores. Geralmente esse ambiente é quente e úmido, é muito parecido com o ambiente aqui desses antúrios. Antes de falar sobre substrato, deixa eu mostrar aqui onde esses antúrios estão plantados. Olha aqui como é o solo. Tem bastante matéria orgânica, tem aqui folhas secas, algumas madeiras apodrecendo. É um solo aí que o antúrio gosta bastante. Quando eu plantei esses antúrios aqui, eu misturei aí um pouquinho de areia grossa para construção e esterco de gado na própria terra aqui do quintal e plantei eles. Mas se você for plantar em vaso, recomendo que você use aí um substrato bem drenável, rico em matéria orgânica. Você pode fazer aí uma mistura de terra vegetal com areia grossa para construção, bastante matéria orgânica como casquinhas de árvores, cascas de pinos, palha de arroz carbonizada. Faz aquele substrato bem orgânico mesmo, planta seu antúrio que ele vai se desenvolver super bem. A minha avó, quando cultivava plantas, falava que o antúrio gostava de pau podre. E é verdade, ele gosta aí dessa madeira entrando em decomposição. É o tipo de solo do habitat natural do antúrio. Lá embaixo das árvores ele vai encontrar bastante folha seca que está entrando em decomposição, galhos de árvores, frutos. Então dá para ver que o que a minha avó fala faz muito sentido. Além desses antúrios grandões aqui, eu tenho plantados aqui no chão também aqueles pequenos que a gente encontra aí no supermercado. Esse daqui, depois que você planta ele no solo ou em um vaso maior, até cresce um pouco, vai ficar maior do que quando a gente compra, mas ele não cresce tanto igual aos outros. Esse aqui, ó, tá plantado aqui e olha aí o tamanho das folhas. Cresceu, mas ele não está gigante, então são variedades diferentes. Você pode tentar fazer um antúrio igual esse daqui, crescer, mas desse tamanho aqui ele não vai ficar. Mas ele cresce sim um pouquinho, então se você quiser ele pequeno, igual quando você compra na floricultura, não aumente muito o tamanho do vaso. Sobre as regas, elas devem ser feitas quando o substrato do antúrio estiver quase seco. Não precisa esperar secar demais para regar, porque o antúrio ele gosta de certa umidade ali no substrato. Para você saber o momento certo de regar, é só colocar o dedo no substrato e sentir como esse substrato está. Se você sentir que tem umidade, você não rega. Se você sentir que está quase seco, você pode fazer a rega. Aqui no meu caso, eu rego esses antúrios praticamente todos os dias, porque eu estou sempre regando as orquídeas que ficam aqui logo acima deles. Então acaba caindo água. Eu acabo até regando eles demais, mas eles não sentem, eles até gostam dessa umidade. Acredito que se eles estivessem no vaso, talvez pudessem sentir.
Em relação às pragas e doenças, esses antúrios aqui não costumam pegar muitas pragas, mas as mais comuns a atacar aí os antúrios são as cochonilhas, principalmente aquelas de carapaça que grudam atrás da folha. Por aqui elas não costumam aparecer, mas se aparecer aí no seu antúrio, você pode fazer o uso da receitinha do detergente. Você vai pegar uma colher de detergente, colocar em 1 litro d'água, aplicar aí no seu antúrio, deixe agir aí por mais ou menos 1 hora para matar a cochonilha por asfixia. Depois você lava a sua planta. Não faça a aplicação dessa receitinha nos horários mais quentes do dia, deixe para fazer ali no finalzinho da tarde. Ou então você pode usar um inseticida aí para combater as cochonilhas. E como fazer mudas desse antúrio gigante? As mudas dos antúrios são feitas a partir da divisão da touceira. Quando você retira ali seu antúrio do vaso, você pode dividir essa touceira. Uma outra forma de fazer mudas é retirando aquelas mudinhas que brotam no caule. Deixa eu encontrar uma mudinha aqui. Olha aqui. Essa mudinha que está aqui do lado, você pode retirar, plantar aí em um vasinho com substrato ou em um outro canto do jardim que ela vai crescer e se desenvolver. Você também pode cortar esses caules alongados do antúrio. A parte da ponta você planta no vaso com substrato e a parte do caule você deixa que ela vai brotar aí várias mudas. Então dá para fazer mudas de antúrio de várias formas diferentes. Ele também produz sementes, mas eu nunca tentei fazer mudas pelas sementes. Deve ser um processo bem demorado. Então esses são os meus antúrios gigantes que eu tenho plantados aqui diretamente no solo do meu quintal. Me conta aí nos comentários o que você achou desses antúrios e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque seu like é muito importante para mim e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações porque toda semana tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das plantas. Vou deixar aqui na tela final um vídeo mostrando 2 mini antúrios que eu tenho em vaso e também uma playlist com vários vídeos sobre diferentes plantas ornamentais. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!